completa atenção, existe outro dialeto chamado atividades de qualidade. Num recente seminário sobre casamento, pedi aos casais que completassem a seguinte frase: sinto-me mais amado por meu cônjuge quando... Aqui está a resposta de um marido de 29 anos, casado há 8. Eu me sinto mais amado por minha esposa quando fazemos coisas juntos, atividades que ela e eu gostamos de fazer. Conversamos mais. É como se estivéssemos namorando de novo. Essa é uma resposta típica de indivíduos cuja linguagem do amor primária é tempo de qualidade. A ênfase consiste em estar junto, fazer coisas juntos, dedicar ao outro sua atenção plena. Atividades de qualidade incluem qualquer coisa na qual um dos dois ou ambos tenham interesse. A ênfase não está na atividade em si, mas na razão de praticá-la. O objetivo é ter uma experiência de casal e, ao fim da atividade, obter a seguinte sensação: ele se importa comigo e se dispôs a fazer algo de que eu gosto com uma atitude positiva. Isso é amor, e para algumas pessoas é a forma mais evidente do amor. Um dos passatempos preferidos de Emily é visitar livrarias, desde lojas enormes até sebos minúsculos. Jeff, seu marido e leitor bem menos ávido, aprendeu a compartilhar essas experiências com Emily e até aponta livros de que ela possa gostar. Emily, por sua vez, aprendeu a ceder e não forçar Jeff a passar horas entre as pilhas de livros. Como resultado, ele diz todo orgulhoso: prometi desde o início que se ela quisesse um livro, eu o compraria. Talvez Jeff nunca se torne um rato de livraria, mas hoje é um especialista em ser amoroso com Emily. Entre as atividades de qualidade, incluem-se cuidar do jardim, visitar monumentos históricos, colecionar antiguidades, ir a um concerto, fazer passeios ou receber outro casal para jantar. As atividades são limitadas apenas por seu interesse e disposição de tentar novas experiências. Os ingredientes essenciais de uma atividade de qualidade são: 1. O desejo de pelo menos um dos dois de realizá-la. 2. A disposição do outro em fazê-la. E 3. A consciência do motivo de fazerem a atividade, expressar amor por meio do ato de estar juntos. Uma das consequências das atividades de qualidade é a criação de um banco de memórias que o casal pode acessar no futuro. Feliz é o casal que se lembra de um passeio matinal pela praia, do jardim de flores plantado na primavera, de correr pela grama atrás de um coelho, da noite em que assistiram juntos ao primeiro jogo de futebol, da primeira e única vez em que esquiaram juntos e ele machucou a perna, dos parques de diversão, dos concertos, das catedrais e, sim, da emoção de tomar banho de cachoeira após uma caminhada de 3 quilômetros. É quase possível sentir o vapor d'água ao se lembrarem do passeio. São memórias de amor, especialmente para as pessoas cuja linguagem do amor primária é tempo de qualidade. E onde encontramos tempo para essas atividades, sobretudo se os dois trabalham fora? Arranjamos tempo da mesma maneira que arrumamos tempo para almoçar e jantar. Por quê? Porque é algo tão essencial para nosso casamento quanto as refeições para a saúde. É difícil? Exige planejamento? Sim. Significa que temos de abdicar de algumas atividades individuais? Talvez. Quer dizer que faremos algumas coisas que não necessariamente apreciamos? Certamente. Vale a pena? Sem dúvida. O que ganho com isso? O prazer de viver com um cônjuge que se sente amado e de saber que aprendi a falar sua linguagem do amor com fluência. Agradeço a Bill e Betty Joe de Little Rock por me ensinarem o valor da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, e a segunda, tempo de qualidade. Agora vamos a Chicago conhecer a terceira linguagem do amor. Sua vez. O que o impede de ter tempo de qualidade com seu cônjuge? Se a linguagem do amor do seu cônjuge é tempo de qualidade. 1. Passeiem juntos pela vizinhança onde um de vocês cresceu. Faça perguntas sobre a infância de seu cônjuge, como: que lembranças engraçadas você tem dessa época? E depois, qual foi a pior parte de sua infância? 2. Vão até o parque da cidade e aluguem bicicletas. Pedalem até se cansarem. Depois, sentem-se e observem os pássaros. Quando enjoarem dos patos, sigam para o jardim de rosas.
Descubram o tom de rosa predileto de cada um e por quê. 3. Peça a seu cônjuge uma lista das 5 atividades que ele gostaria de fazer com você. Planeje realizar uma delas mensalmente durante os próximos 5 meses. Se o dinheiro for um problema, alterne com eventos gratuitos. 4. Pergunte a seu cônjuge que lugar ele prefere sentar-se enquanto vocês conversam. Na semana seguinte, envie-lhe uma mensagem dizendo: quero marcar um encontro na varanda alguma noite dessa semana para conversar. Qual o melhor horário para você? 5. Pense numa atividade que seu cônjuge aprecia, mas que lhe dá pouco prazer. Corrida de carros, feira de antiguidades, academia. Diga-lhe que você deseja expandir seus horizontes e gostaria de acompanhá-lo nessa atividade em algum dia do mês. Defina uma data e faça seu melhor. 6. Planeje uma viagem de fim de semana apenas para o casal em algum momento dos próximos 6 meses. Certifique-se de ser um final de semana em que você não precisa trabalhar e não haja compromissos com os filhos. Concentrem-se em relaxar juntos, fazendo algo que seja do agrado de um de vocês ou de ambos. 7. Reserve tempo diário para compartilhar algo que ocorreu durante o dia. Se vocês passam mais tempo no Facebook do que conversando, talvez se preocupem mais com as centenas de amigos que com seu cônjuge. 8. Promovam uma noite de revisão de nossa história a cada 3 meses. Separem uma hora para se concentrarem na história do casal. Escolham 5 perguntas que os dois devem responder como: A. Quem foi o melhor e o pior professor que você já teve e por quê? B. Quando você sentiu que seus pais ficaram orgulhosos de você? C. Qual foi o pior erro que sua mãe já cometeu? D. Qual foi o pior erro que seu pai já cometeu? E. Que lembranças você tem dos aspectos religiosos de sua infância? A cada noite definam juntos quais serão as 5 perguntas. No final da sessão, escolham as 5 perguntas que farão da próxima vez. 9. Acampem na sala de estar. Espalhem cobertores e travesseiros pelo chão. Peguem refrigerantes e pipoca. Finjam que a televisão quebrou e conversem como costumavam fazer quando namoravam. Conversem até o sol nascer ou alguma outra coisa acontecer. Se o chão começar a incomodar, levantem-se e vão para a cama. Vocês não se esquecerão dessa noite. Capítulo 6. Terceira linguagem do amor. Presentes. Morei em Chicago quando estudei antropologia. Por meio de etnografias detalhadas, registros descritivos de uma cultura em particular, visitei pessoas fascinantes em todo o mundo. Fui à América Central e estudei as avançadas culturas maia e asteca. Cruzei o Pacífico e estudei tribos da Melanésia e Polinésia. Também estudei os esquimós da tundra ao norte e os aborígenes ainos do Japão. Examinei os padrões culturais do amor e do casamento e descobri que em todas as culturas estudadas, presentear faz parte do processo amoroso. Os antropólogos ficam intrigados diante dos padrões culturais que tendem a permear as culturas, e era meu caso. Seria possível o ato de presentear constituir uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? A atitude de amar é sempre acompanhada pelo conceito de doar? Essas questões são acadêmicas e, de certo modo, filosóficas, mas se a resposta for sim, há profundas implicações práticas para todos os casais ocidentais. Fiz uma viagem de pesquisa antropológica à Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios caribes, e na viagem conheci Fred. Ele não era um caribe, mas um jovem negro de 28 anos que perdera uma das mãos num acidente de pesca com dinamite. Depois do acidente, ele precisou desistir de sua carreira de pescador. Ele tinha bastante tempo disponível e eu recebi muito bem a sua companhia. Passamos horas juntos conversando sobre sua cultura. Em minha primeira visita à casa de Fred, ele me perguntou: Sr. Gary, gostaria de um pouco de suco? Respondi entusiasmado que sim. Ele olhou para seu irmão mais novo e disse: Vá pegar suco para o Sr. Gary. Seu irmão se virou, saiu pelo piso de chão batido, subiu num coqueiro e desceu com um coco enorme. Abra, ordenou Fred.
Com 3 movimentos rápidos de facão, seu irmão abriu o coco, deixando um buraco triangular na parte de cima. Fred me passou o coco e disse: "Suco para você." Estava verde, mas bebi tudo mesmo assim, pois sabia que era um presente de amor. Eu era amigo dele e para os amigos oferece-se suco. No final da semana, pergunte a seu cônjuge que lugar ele prefere sentar-se enquanto vocês conversam. Na semana seguinte, envie-lhe uma mensagem dizendo: "Quero marcar um encontro na varanda alguma noite dessa semana para conversar. Qual o melhor horário para você?" 5. Pense numa atividade que seu cônjuge aprecia, mas que lhe dá pouco prazer. Corrida de carros, feira de antiguidades, academia. Diga-lhe que você deseja expandir seus horizontes e gostaria de acompanhá-lo nessa atividade em algum dia do mês. Defina uma data e faça seu melhor. 6. Planeje uma viagem de fim de semana apenas para o casal em algum momento dos próximos 6 meses. Certifique-se de ser um final de semana em que você não precisa trabalhar e não haja compromissos com os filhos. Concentrem-se em relaxar juntos, fazendo algo que seja do agrado de um de vocês ou de ambos. 7. Reserve tempo diário para compartilhar algo que ocorreu durante o dia. Se vocês passam mais tempo no Facebook do que conversando, talvez se preocupem mais com as centenas de amigos que com seu cônjuge. 8. Promovam uma noite de revisão de nossa história a cada 3 meses. Separem uma hora para se concentrarem na história do casal. Escolham 5 perguntas que os dois devem responder como: A. Quem foi o melhor e o pior professor que você já teve e por quê? B. Quando você sentiu que seus pais ficaram orgulhosos de você? C. Qual foi o pior erro que sua mãe já cometeu? D. Qual foi o pior erro que seu pai já cometeu? E. Que lembranças você tem dos aspectos religiosos de sua infância? A cada noite definam juntos quais serão as 5 perguntas. No final da sessão, escolham as 5 perguntas que farão da próxima vez. 9. Acampem na sala de estar. Espalhem cobertores e travesseiros pelo chão. Peguem refrigerantes e pipoca. Finjam que a televisão quebrou e conversem como costumavam fazer quando namoravam. Conversem até o sol nascer ou alguma outra coisa acontecer. Se o chão começar a incomodar, levantem-se e vão para a cama. Vocês não se esquecerão dessa noite. Capítulo 6. Terceira linguagem do amor. Presentes. Morei em Chicago quando estudei antropologia. Por meio de etnografias detalhadas, registros descritivos de uma cultura em particular, visitei pessoas fascinantes em todo o mundo. Fui à América Central e estudei as avançadas culturas maia e asteca. Cruzei o Pacífico e estudei tribos da Melanésia e Polinésia. Também estudei os esquimós da tundra ao norte e os aborígenes ainos do Japão. Examinei os padrões culturais do amor e do casamento e descobri que em todas as culturas estudadas, presentear faz parte do processo amoroso. Os antropólogos ficam intrigados diante dos padrões culturais que tendem a permear as culturas, e era meu caso. Seria possível o ato de presentear constituir uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? A atitude de amar é sempre acompanhada pelo conceito de doar? Essas questões são acadêmicas e, de certo modo, filosóficas, mas se a resposta for sim, há profundas implicações práticas para todos os casais ocidentais. Fiz uma viagem de pesquisa antropológica à Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios caribes, e na viagem conheci Fred. Ele não era um caribe, mas um jovem negro de 28 anos que perdera uma das mãos num acidente de pesca com dinamite. Depois do acidente, ele precisou desistir de sua carreira de pescador. Ele tinha bastante tempo disponível e eu recebi muito bem a sua companhia. Passamos horas juntos conversando sobre sua cultura. Em minha primeira visita à casa de Fred, ele me perguntou: "Sr. Gary, gostaria de um pouco de suco?" Respondi entusiasmado que sim. Ele olhou para seu irmão mais novo e disse: "Vá pegar suco para o Sr. Gary." Seu irmão se virou, saiu pelo piso de chão batido, subiu num coqueiro e desceu com um coco enorme.
Abra, ordenou Fred. Com 3 movimentos rápidos de facão, seu irmão abriu o coco, deixando um buraco triangular na parte de cima. Fred me passou o coco e disse: "Suco para você." Estava verde, mas bebi tudo mesmo assim, pois sabia que era um presente de amor. Eu era amigo dele e para os amigos oferece-se suco. No final das semanas que passamos juntos, enquanto me preparava para deixar a pequena ilha, Fred me ofereceu um último símbolo de seu amor. Era um galho torto de quase 40 centímetros que ele havia tirado do oceano. Pelo impacto das rochas, tornara-se macio como seda. Fred disse que o galho era encontrado nas praias de Dominica havia muito tempo, e ele queria que eu levasse como uma lembrança da bela ilha. Ainda hoje, ao olhar para o presente, quase posso ouvir o som das ondas do mar caribenho. Não é, porém, apenas uma lembrança de Dominica, mas sim uma recordação de amor. Um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: "Olhe, ele estava pensando em mim", ou "ela se lembrou de mim". É preciso pensar em alguém para presentear. O presente em si é um símbolo desse pensamento. Não importa se custa dinheiro. O importante é que você pensou na pessoa. E não é apenas a intenção do pensamento que conta, mas o pensamento expresso pelo presente oferecido como expressão de amor. As mães se lembram dos dias em que seus filhos lhes trouxeram flores colhidas no jardim e as presentearam. Sentiram-se amadas, ainda que seja uma flor que não queriam ver colhida. Desde os primeiros anos, as crianças são inclinadas a dar presentes a seus pais. Outro possível indicativo de que presentear é algo fundamental para o amor. O presente é um símbolo visual do amor. A maioria das cerimônias de casamento inclui o ato de dar e receber alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz algo como: "Estas alianças são os sinais externos e visíveis de um elo interior e espiritual que une o coração dos noivos num amor sem fim." Não é retórica inútil, é a expressão verbal de uma importante verdade. Os símbolos possuem valor emocional. É algo demonstrado ainda mais claramente no final de um casamento que se desfaz, quando o marido ou a esposa deixam de usar a aliança. É o sinal visível de que o casamento enfrenta sérias dificuldades. Certo marido disse: "Depois que ela jogou sua aliança de casamento em mim e saiu de casa irritada, batendo a porta, percebi que nosso casamento passava por sérios problemas. Levei 2 dias para apanhar a aliança. Quando finalmente a peguei, desatei a chorar. As alianças eram um símbolo do que deveria ter sido, mas, estando na mão dele e não no dedo dela, eram lembretes visuais de que o casamento desmoronava. As alianças solitárias despertaram emoções profundas no marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para alguns do que para outros. É por isso que as pessoas possuem atitudes diferentes em relação a alianças de casamento. Algumas jamais a tiram depois de se casar. Outras nem sequer a possuem. Esse é outro sinal de que as pessoas têm diferentes linguagens do amor. Se minha linguagem do amor primária são presentes, darei grande valor à aliança que ganhei e a usarei com grande orgulho. Ficarei bastante comovido pelos outros presentes recebidos ao longo dos anos. Eu os verei como expressões de amor. Sem os presentes como símbolos visuais, talvez eu questione o amor de meu cônjuge. Há presentes de todos os tamanhos, cores e formas. Alguns são caros, outros são gratuitos. Para a pessoa cuja linguagem do amor primária são presentes, o custo será de pouca importância, a não ser que esteja muito distante do seu orçamento. Se um milionário der apenas presentes baratos, a esposa pode questionar se é mesmo uma expressão de amor. Mas quando as finanças da família são limitadas, um presente de valor irrisório pode representar um amor que vale milhões. É possível comprar, achar ou criar presentes. Um marido que encontra uma pena de pássaro interessante no caminho para casa e a apresentei à sua esposa descobriu uma forma de expressar amor. A menos, é claro, que a esposa seja alérgica a penas. Para o marido com condições, a esposa pode comprar um belo cartão por preços módicos. Para quem não tem condições, é possível fazer um de graça. Pegue papel do cesto de lixo de seu trabalho, dobre-o ao meio,
Recorte um coração com a tesoura, escreva "Eu amo você" e assine seu nome. Presentes não precisam ser caros. Mas o que fazer quando a pessoa diz: "Não sou de dar presentes. Não recebi muitos presentes durante a infância. Não aprendi a escolher presentes. Não é natural para mim." Parabéns! Você fez a primeira descoberta sobre como tornar-se um cônjuge dedicado. Você e seu cônjuge falam linguagens do amor diferentes. Agora que fez essa descoberta, proponha-se a aprender sua segunda linguagem. Se a linguagem do amor primária do seu cônjuge são presentes, você pode se tornar um especialista em presentear. Na verdade, essa é uma das linguagens do amor mais fáceis de aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes pelos quais seu cônjuge já expressou entusiasmo no decorrer dos anos. Podem ser presentes seus ou de familiares ou amigos. A lista lhe dará uma ideia do tipo de presentes que seu cônjuge ficaria feliz em receber. Se você tem pouca ou nenhuma noção de como escolher os tipos de presentes da lista, peça ajuda de familiares que conhecem seu cônjuge. Enquanto isso, escolha presentes que se sinta à vontade para comprar, criar ou achar, e os presenteie. Não espere uma ocasião especial. Se a linguagem do amor primária de seu cônjuge são presentes, praticamente qualquer coisa que lhe der será recebida como uma expressão de amor. Se houve críticas a seus presentes no passado, e se quase nada que você presenteou foi aceitável, então é quase certeza que presentes não são a linguagem do amor primária de seu cônjuge. Se você quer ser um presenteador eficaz, talvez seja preciso mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um de nós tem uma percepção individual dos propósitos do dinheiro, bem como várias emoções associadas ao ato de gastá-lo. Alguns gostam de gastar e se sentem bem com isso. Outros têm uma perspectiva voltada a poupar e investir, e se sentem bem quando guardam dinheiro e o investem sabiamente. Se você é um gastador, então terá pouca dificuldade em comprar presentes para seu cônjuge. Mas se for um poupador, sentirá resistência emocional à ideia de gastar dinheiro como expressão de amor. Você não compra coisas para si. Por que deveria comprar coisas para seu cônjuge? Essa atitude, porém, não leva em conta que você está comprando coisas para si mesmo. Ao poupar e investir, você compra valor próprio e segurança emocional. Você cuida de suas próprias necessidades emocionais através da maneira de lidar com o dinheiro. O que você não faz é satisfazer as necessidades emocionais do seu cônjuge. Se descobrir que a linguagem do amor primário do seu cônjuge são presentes, talvez venha entender que comprar presentes é o melhor investimento a fazer. Você investe em seu relacionamento e enche o tanque de amor emocional dele. Com um tanque de amor cheio, ele lhe retribuirá amor emocional numa linguagem compreensível para você. Quando as necessidades emocionais de ambos são satisfeitas, o casamento assume uma dimensão completamente nova. Não se preocupe com suas economias. Você sempre será um poupador. Mas investir no amor ao cônjuge é investir em ações de alta lucratividade. Existe um presente intangível que às vezes fala mais alto que um presente material. Eu o chamo de presentear a si mesmo ou presente da presença. Estar presente quando seu cônjuge precisa é uma atitude de grande valor a alguém cuja linguagem do amor primária são presentes. Jean me disse certa vez: "Meu marido Dom gosta mais de futebol do que de mim." "Por que você diz isso?" perguntei. "No dia em que nosso filho nasceu, ele estava jogando futebol. Passei a tarde inteira deitada na cama do hospital enquanto ele jogava futebol." "Ele estava lá quando o bebê nasceu?" "Oh, sim, ele ficou tempo suficiente para o bebê nascer, mas 10 minutos depois saiu para jogar futebol. Fiquei arrasada. Era um momento tão importante de nossa vida. Queria que o compartilhássemos juntos. Queria que ele estivesse ali comigo, mas Dom me abandonou para ir jogar." Aquele marido poderia ter mandado uma dúzia de rosas, mas elas não teriam falado tão alto quanto sua presença no quarto do hospital. Pude perceber que Jean ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tinha agora 15 anos,
e ela falava do episódio com tamanha emoção que parecia ter acontecido ontem. Sondei um pouco mais. Você se baseou apenas nessa experiência para chegar à conclusão de que Dom ama mais o futebol do que você? Não, respondeu ela. No dia do velório de minha mãe, ele também foi jogar futebol. Ele foi ao velório? Sim, ele foi ao velório, mas assim que acabou, saiu para jogar futebol. Não pude acreditar. Meus irmãos e irmãs voltaram para casa comigo, mas meu marido estava jogando futebol. Mais tarde perguntei a Dom sobre as duas situações. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Sabia que ela ia falar sobre isso. Estive ao lado dela durante todo o trabalho de parto e quando o bebê nasceu. Tirei fotos e estava muito feliz. Não podia esperar para contar a meus amigos do time, mas minha alegria acabou quando voltei ao hospital naquela noite. Ela estava furiosa comigo. Não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Pensei que ela se orgulharia de mim por ter ido contar ao time. E o que aconteceu quando a mãe de sua esposa morreu? Perguntei. Kate provavelmente não lhe disse que eu tirei licença do trabalho uma semana antes que a mãe dela morresse e que passei a semana inteira no hospital e na casa de minha sogra, fazendo reparos e ajudando no que fosse preciso. Após a morte e o fim do velório, senti que fizera tudo o que podia. Precisava de uma pausa para tomar fôlego. Gosto de jogar futebol e sabia que o esporte me ajudaria a relaxar e aliviar um pouco do estresse que estava enfrentando. A meu ver, ela concordaria que eu fizesse uma parada. Fiz o que achei ser importante para ela, mas não foi o suficiente. Ela não me deixa esquecer aqueles 2 dias. Diz que eu amo futebol mais do que a ela. Isso é ridículo. Dom era um marido sincero que não conseguia entender o tremendo poder da presença. Para sua esposa, o fato de ele estar ali ao lado dela era mais importante que qualquer coisa. A presença física no momento de crise é o presente mais poderoso que você pode dar a seu cônjuge se a linguagem do amor primária dele forem presentes. Sua presença física se torna o símbolo do seu amor. Remova esse símbolo e o senso de amor se evapora. Durante o aconselhamento, Dom e Jean trataram as feridas e as mágoas do passado. Por fim, Jean conseguiu perdoá-lo e Dom passou a entender por que sua presença era tão importante para ela. Se a presença física do seu cônjuge é importante para você, insisto que verbalize isso para ele. Não espere que ele leia sua mente. Se por outro lado seu cônjuge disser: "Eu quero muito que você esteja comigo esta noite, ou amanhã, ou esta tarde", leve o pedido a sério. Do seu ponto de vista, talvez não seja importante, mas se você não atender a esse pedido, poderá comunicar uma mensagem indesejada. Um marido disse certa vez: "Quando minha mãe morreu, o chefe de minha esposa a dispensou por 2 horas para ir ao velório, mas disse que ela precisaria voltar ao escritório à tarde. Minha esposa disse ao chefe que, na opinião dela, o marido precisava de apoio e ela teria de se ausentar o dia inteiro. O chefe respondeu: "Se você se ausentar o dia inteiro, talvez perca seu emprego." Então minha esposa disse: "Meu marido é mais importante que meu emprego." Ela passou o dia todo comigo. De certa maneira, naquele dia me senti mais amado por ela do que antes. Nunca me esqueci do que ela fez. A propósito, ela não perdeu o emprego. Seu chefe saiu pouco tempo depois e pediram a ela que assumisse o cargo. Aquela esposa falou a linguagem do amor de seu marido e ele nunca se esqueceu disso. Quase tudo que já foi escrito sobre o amor indica que o espírito de doar está em seu âmago. Todas as 5 linguagens do amor nos desafiam a doar a nosso cônjuge. Para alguns, porém, o ato de receber presentes, os símbolos visuais do amor, fala mais alto. Ouvi a ilustração mais clara dessa verdade em Chicago, onde conheci Doug e Kate. Eles compareceram a meu seminário sobre vida conjugal e ficaram de me levar ao aeroporto O'Hare depois do congresso na tarde de sábado. Como havia 2 ou 3 horas livres antes do voo, o casal me perguntou se eu gostaria de passar num restaurante. Faminto, aceitei. Logo que sentamos, Kate começou a falar. Dr. Chapman, Deus usou o senhor para realizar um milagre em nosso casamento. 3 anos atrás comparecemos pela primeira vez a seu seminário aqui em Chicago. Estava desesperada. Considerava seriamente a ideia de deixar Doug e contei isso a ele. Nosso casamento andava vazio havia muito tempo, eu tinha desistido.
Durante anos reclamei com Doug de que precisava do amor dele, mas ele não reagia. Eu amava nossos filhos e sabia que eles me amavam, mas não sentia nada da parte dele. O fato é que naquela época eu o odiava. Ele era uma pessoa metódica, tinha rotina para tudo, era previsível como um relógio e ninguém conseguia interromper sua rotina. Por muitos anos tentei ser uma boa esposa, fazia tudo o que, a meu ver, uma boa esposa deveria fazer. Fazia sexo porque sabia que era importante para ele, mas não me sentia amada. Achava que ele deixara de demonstrar interesse por mim logo depois que nos casamos e não me dava mais valor. Eu me sentia usada e desprezada. Ela prosseguiu. Quando falei com Doug sobre meus sentimentos, ele riu de mim e disse que tínhamos um casamento tão bom quanto qualquer outro da vizinhança. Ele não entendia por que eu estava tão infeliz. Lembrou-me de que as contas eram pagas, tínhamos uma bela casa e um carro novo. Eu tinha liberdade para trabalhar fora ou ser dona de casa e deveria estar feliz em vez de reclamar o tempo todo. Nem sequer tentou entender meus sentimentos. Eu me sentia totalmente rejeitada. Mexendo no copo de água e se inclinando para a frente, continuou. Enfim, participamos de seu seminário 3 anos atrás. Não sabia o que esperar e, francamente, minhas expectativas eram mínimas. Não achava que alguém conseguiria transformar Doug. Durante e após o seminário, ele não disse muita coisa. Parecia ter gostado. Disse que o senhor era engraçado, mas não conversou comigo sobre nenhuma das ideias apresentadas no seminário. Não esperava que ele o fizesse e não pedi que comentasse. Então, naquela tarde de segunda-feira, prosseguiu. Ele chegou em casa do trabalho e me deu uma rosa. Onde conseguiu isso? Perguntei. Comprei de um vendedor de rua, disse ele. Achei que você merecia uma rosa. Comecei a chorar. Oh, Doug, que doçura de sua parte. E o que aconteceu depois? Na terça-feira, ele me ligou do escritório pouco depois do horário do almoço e perguntou o que eu achava de pedirmos uma pizza para o jantar. Ele disse que eu talvez apreciasse a ideia de não preparar o jantar. Respondi que a ideia era maravilhosa e assim pedimos uma pizza e nos divertimos juntos. As crianças adoraram a pizza e agradeceram ao pai. Dei um abraço nele e ele disse que havia gostado muito daquilo. Quando chegou em casa na quarta-feira, continuou. Doug trouxe um pacote de biscoitos para cada filho e um pequeno vaso de flor para mim. Disse que sabia que a rosa morreria e achava que eu poderia gostar de ter algo que durasse mais tempo. Estava começando a achar que ele havia enlouquecido. Não conseguia acreditar nas coisas que Doug fazia nem no porquê delas. Então, na noite de quinta, depois do jantar, ele me deu um cartão com uma mensagem sobre o fato de ele nem sempre ser capaz de expressar seu amor por mim. Mas esperava que o cartão comunicasse quanto ele se importava. Ele sugeriu: por que não contratamos uma babá na noite de sábado e saímos só nós dois para jantar? Eu respondi que seria maravilhoso. Na sexta-feira à noite, ele passou numa padaria e comprou os biscoitos favoritos de cada um. Mais uma vez ele nos fez uma surpresa, dizendo apenas que havia uma sobremesa especial. E não acabou por aí. Na noite de sábado, eu estava nas nuvens. Não fazia ideia do que havia acontecido com o Doug, nem se aquele comportamento duraria, mas estava gostando de cada minuto. Depois de nosso jantar no restaurante, eu lhe disse: Doug, você precisa me dizer o que está acontecendo, não consigo entender. Ela olhou para mim atentamente e disse: Dr. Chapman, o senhor precisa entender uma coisa. Este homem nunca tinha me dado uma flor desde que nos casamos. Não me dera um cartão por qualquer ocasião que fosse. Ele sempre dizia: é desperdício de dinheiro. A pessoa olha o cartão e o joga fora. Saímos para jantar apenas uma vez em 5 anos. Ele nunca comprou nada para as crianças e esperava que eu comprasse apenas o essencial. Nunca pediu pizza para o jantar. Esperava que eu preparasse o jantar todas as noites. O que estou dizendo é que essa foi uma mudança radical em seu comportamento. Olhei para Doug e perguntei: o que você respondeu no restaurante quando ela perguntou o que estava acontecendo? Ele respondeu: eu disse que tinha ouvido sua palestra sobre as linguagens do amor no seminário e percebido que a linguagem do amor dela eram presentes. Também percebi que fazia anos que eu não lhe dava nenhum presente, talvez desde a cerimônia de casamento.
Lembro-me de que no namoro eu lhe trazia flores ou outros presentes pequenos, mas depois de casados imaginei que não teríamos condição de fazer isso. Disse a ela que havia decidido lhe dar um presente por dia durante uma semana para ver se isso provocaria alguma diferença nela. Tive de admitir que vi uma enorme diferença em sua atitude durante a semana. Doug continuou. Disse a ela também que o senhor estava certo ao dizer que aprender a linguagem do amor correta era a chave para ajudar a outra pessoa a se sentir amada. Pedi desculpas por ter sido tão insensível durante todos aqueles anos e por ter deixado de suprir sua necessidade de amor. Disse a ela que a amava muito e que gostava de todas as coisas que ela fazia por mim e pelas crianças. Prometi que, com a ajuda de Deus, eu seria um presenteador pelo resto da minha vida. E qual foi a reação de Kate? Perguntei. Ela me disse, mas Doug, você não pode me comprar presentes todos os dias pelo resto de sua vida. Você não tem condições para isso. E eu respondi, bem, talvez não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. Isso daria 52 presentes a mais por ano do que os que você recebeu nos últimos 5 anos. E quem disse que vou comprar todos eles? Posso até fazer alguns. Ou, quem sabe, seguir a ideia do Dr. Chapman e na primavera pegar uma flor do jardim da frente. Então Kate se pronunciou. Creio que ele não falhou uma semana sequer nos últimos 3 anos. Doug é um novo homem. Você não acreditaria no quão felizes temos sido. Nossos filhos nos chamam hoje de pombinhos apaixonados. Meu tanque está cheio e transbordando. Voltei-me para Doug e perguntei. E quanto a você, Doug? Você se sente amado por Kate? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Ela é a melhor dona de casa do mundo, é uma excelente cozinheira. É maravilhosa para fazer coisas por nossos filhos, sei que ela me ama. Em seguida sorriu e disse, agora o senhor sabe qual é a minha linguagem do amor, não é? Eu sabia. E também sabia porque Kate havia usado a palavra milagre. Os presentes não precisam ser caros nem precisam ser ofertados semanalmente. Para algumas pessoas, porém, seu valor não tem nada a ver com dinheiro, mas sim tudo a ver com o amor. Sua vez. Pensem em formas de presentear um ao outro, mesmo que as finanças estejam apertadas. Se a linguagem do amor do seu cônjuge são presentes, 1. Faça um desfile de presentes. Deixe uma caixa de bombons pela manhã, mande entregar flores à tarde, dê um presente à noite. Quando seu cônjuge perguntar, o que está acontecendo? Responda, estou apenas tentando encher o seu tanque de amor. 2. Deixe a natureza ser seu guia. Da próxima vez que passear pela vizinhança, mantenha os olhos abertos a fim de encontrar algum presente para seu cônjuge. Pode ser uma pedra, um galho ou uma pena. Você pode até mesmo atribuir um significado especial para seu presente natural. Por exemplo, uma pedra lisa simboliza seu casamento, que agora tem todas as partes ásperas polidas. Uma pena simboliza o poder de seu cônjuge de fazê-lo sentir-se nas nuvens. 3. Descubra o valor de objetos feitos à mão. Faça um presente para seu cônjuge. Talvez seja necessário matricular-se em algum curso. Cerâmica, ourivesaria, pintura, escultura em madeira, etc. O propósito principal é criar algo para presentear a seu cônjuge. Um presente feito à mão muitas vezes se torna uma relíquia familiar. 4. Dê a seu cônjuge um presente por dia durante uma semana. Não precisa ser uma semana especial. Prometo a você que ela se transformará na semana do ano. Se você for uma pessoa vibrante, poderá transformá-la no mês do ano. Não, seu cônjuge não esperará que você mantenha essa prática pelo resto da vida. 5. Crie um caderno de ideias para presentes. Sempre que ouvir o cônjuge dizer, gosto muito disso, anote no caderno. Ouça com atenção e você formará uma lista extensa, que servirá como guia quando for escolher um presente. Para manter a lista atualizada, olhem juntos alguma loja de compras online. 6. Recorra aos serviços de um personal shopper, um especialista em compras. Se você realmente não faz ideia de como escolher um presente, peça a um amigo ou a um membro da família que conhece seu cônjuge para ajudar. A maioria das pessoas gosta de fazer um amigo feliz comprando-lhe presentes, especialmente se for com o seu dinheiro. 7. Ofereça o presente da presença. Diga a seu cônjuge,
Quero oferecer o presente de minha presença em qualquer evento ou ocasião que você desejar neste mês. Diga-me quando e eu farei todo o possível para estar presente. Prepare-se, seja positivo. Quem sabe você aprecia um concerto sinfônico ou um jogo de vôlei. 8. Dê um livro a seu cônjuge e comprometa-se a lê-lo também. Em seguida, ofereça-se para discutirem juntos um capítulo por semana. Não escolha um livro que você quer que seu cônjuge leia, mas um livro sobre um tópico de interesse dele: sexo, futebol, costura, administração financeira, criação de filhos, religião, viagens. 9. Faça um tributo duradouro. Dê um presente à igreja do seu cônjuge ou à instituição de caridade favorita dele para homenagear seu aniversário, o aniversário de casamento de vocês ou alguma outra ocasião. Peça à instituição de caridade que envie um cartão informando a seu cônjuge o que você fez. A igreja ou a instituição ficarão muito felizes, e seu cônjuge também. 10. Dê um presente vivo. Compre e plante uma árvore ou um arbusto com flores em homenagem a seu cônjuge. Plante-a em seu jardim, onde poderá regá-la e cuidar dela, ou então num parque público com a devida autorização para que outras pessoas a vejam e desfrutem dela. Você receberá o crédito por isso ano após ano. Capítulo 7. Quarta linguagem do amor. Atos de serviço. Michelle se sentou na sala de estar e começou a usar seu notebook. Ela podia ouvir os sons vindos da área de serviço, onde Brad, seu marido, dava conta das pilhas de roupas para lavar. Sorriu consigo mesma. Nos últimos dias, Brad limpou o apartamento, preparou o jantar e cuidou dos afazeres da casa. Tudo porque Michelle estava no meio dos exames finais de sua pós-graduação. Aquilo a fez sentir-se contente e amada. A linguagem do amor primária de Michelle era aquilo que chamo de atos de serviço. Com isso, refiro-me a fazer coisas que sabemos que o cônjuge gostaria que fizéssemos. Procura se agradar por meio do serviço. É expressar amor por ele fazendo coisas para ele. Era assim com o Doug, que conhecemos no capítulo anterior. Ações como preparar a refeição, colocar a mesa, lavar a louça, passar o aspirador, limpar a cômoda, trocar a fralda do bebê, tirar o pó da estante, manter o carro em condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear, limpar a caixa de areia do gato e lidar com o proprietário da casa e a seguradora são todos atos de serviço. Exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia. Se realizados com espírito positivo, são verdadeiras expressões de amor. Descobri o impacto dos atos de serviço na pequena cidade de China Grove, Carolina do Norte. China Grove fica no centro do estado, fundada em torno de uma floresta de cinnamomos, não muito longe da lendária Mayberry de Andy Griffith e a 1h30 de Mount Pilot. Na época da história relatada a seguir, China Grove era uma cidade têxtil com uma população de 1.500 pessoas. Não visitei aquele local por mais de 10 anos devido a meus estudos de antropologia, psicologia e teologia. Estava fazendo minha visita semestral para manter contato com minhas raízes. Quase todas as pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shin e do Dr. Smith, trabalhavam no moinho. O Dr. Shin era médico e o Dr. Smith dentista. E, é claro, havia o pregador Blackburn, que era pastor da igreja. Para a maioria dos casais em China Grove, a vida girava em torno do trabalho e da igreja. A conversa no moinho se concentrava na última decisão do superintendente e como ela afetava o trabalho deles em particular. Os cultos na igreja enfocavam basicamente a esperança das alegrias do céu. Nesse cenário norte-americano remoto, descobri a quarta linguagem do amor. Estava em pé debaixo de um cinnamomo depois do culto da igreja no domingo, quando Mark e Mary se aproximaram de mim. Não reconheci nenhum deles. Presumi que eles haviam crescido enquanto estive fora. Ao apresentar-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor tem estudado aconselhamento." Sorri e disse: "Bem, um pouquinho." "Tenho uma pergunta. É possível existir um bom casamento mesmo que o casal discorde em tudo?" Esse foi um típico exemplo de pergunta teórica com fundo pessoal.
Descartei a natureza teórica da pergunta e fiz uma pergunta particular. Há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos, respondeu ele, e não concordamos em nada. Dê-me alguns exemplos. Bem, para começo de conversa, Mary não gosta que eu saia para caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e gosto de sair para caçar aos sábados. Não todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta. Calada até esse momento, Mary interveio. Quando a estação de caça termina, ele sai para pescar. Além disso, ele não caça apenas aos sábados, ele sai do trabalho para ir caçar. Uma vez por ano eu tiro 2 ou 3 dias de folga para ir caçar nas montanhas com alguns amigos. Não creio que haja algo errado nisso. Em que mais vocês discordam? Perguntei. Bom, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não vejo problema em ir no domingo de manhã, mas gosto de descansar à noite. Não me importo que ela vá, mas não acho que eu tenho que ir. Mary interrompeu mais uma vez. No fundo, você também não quer que eu vá. Fique irritado toda vez que eu saio pela porta. Sabia que as coisas não deveriam esquentar dessa maneira debaixo daquela árvore frondosa de frente a uma igreja. Jovem aspirante a conselheiro, eu temia que a situação toda estivesse acima de minha capacidade. Instruído a fazer perguntas e a ouvir, porém, continuei. Sobre que outras coisas vocês discordam? Dessa vez, Mary respondeu. Ele quer que eu fique em casa o dia todo e faça os serviços domésticos. Ele fica louco se saio para ver minha mãe, fazer compras ou qualquer outra coisa. Ele a interrompeu. Não me importo que ela vá visitar a mãe, mas quando chego em casa, quero encontrar a casa limpa. Há semanas em que ela não arruma a cama por 3 ou 4 dias e na metade das vezes nem começou a preparar o jantar quando chego em casa. Trabalho bastante e gostaria de comer ao chegar. Além disso, a casa está um desastre. Os brinquedos do bebê ficam espalhados pelo chão da casa inteira, o bebê está sujo e eu não gosto de sujeira. Ela parece feliz em viver num chiqueiro. Não temos muito dinheiro, vivemos numa casa pequena do moinho, mas pelo menos poderia estar limpa. Então Mary perguntou. Qual o problema de ele me ajudar com as coisas da casa? Ele age como se o marido não precisasse fazer nenhum serviço doméstico. Tudo o que deseja é trabalhar e caçar, ele espera que eu faça tudo. Pensando que deveria começar a buscar soluções em vez de procurar mais discordâncias, olhei para Mark e perguntei. Mark, quando vocês namoravam, antes de se casarem, você saía para caçar todos os sábados? Na maioria sim, mas sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Na maior parte das vezes havia tempo de lavar minha caminhonete antes de sairmos. Não gostava de me encontrar com ela com a caminhonete suja. Mary, quantos anos você tinha quando se casou? Ela respondeu. 18. Casamos logo depois de eu terminar o ensino médio. Mark se formou 1 ano depois de mim e já trabalhava. No último ano do ensino médio, com que frequência Mark vinha vê-la? Quase toda noite. Na verdade, vinha de tarde e era comum ele ficar e jantar com minha família. Ele me ajudava com as tarefas de casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Mark, o que vocês dois costumavam fazer depois do jantar? Perguntei. Com um sorriso acanhado, Mark olhou para mim e disse, bem, as coisas normais de namorados, você sabe. Mary interrompeu. Mas se eu tivesse alguma coisa da escola para fazer, ele me ajudava. Às vezes, passávamos horas trabalhando em tarefas escolares. Eu fiquei encarregada de uma decoração de Natal no último ano. Ele me ajudou durante 3 semanas, todas as tardes. Ele era ótimo. Mudei o foco e me concentrei na terceira área de discordância do casal. Mark, durante o namoro você ia à igreja com Mary nas noites de domingo? Sim, se eu não fosse com ela à igreja, não poderia vê-la à noite. O pai dela era bastante exigente. Parecia-me haver uma luz no fim do túnel, mas não estava certo de que Mark e Mary conseguiam vê-la. Dirigi-me para Mary e perguntei. Quando você namorava o Mark, o que a convenceu de que ele realmente a amava? O que o tornava diferente dos outros rapazes que você conhecia? A maneira que ele me ajudava com tudo. Mark tinha desejo de me ajudar. Nenhum dos outros rapazes expressou interesse nessas coisas, mas isso parecia normal para Mark. Ele até mesmo me ajudava a lavar a louça quando jantávamos em nossa casa. Era a pessoa mais maravilhosa que eu havia conhecido, mas depois que nos casamos, tudo mudou. Ele não me ajuda em mais nada. Voltando-me para Mark, perguntei. Por que você acha que fazia todas aquelas coisas por ela e com ela antes de se casarem? Simplesmente parecia natural para mim.
Era o que eu gostaria que alguém fizesse por mim caso se importasse comigo. E a seu ver, qual a razão de ter parado de ajudá-la depois que se casaram? Bem, acho que esperava que funcionasse como em minha família. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava das coisas de casa. Nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando a louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como minha mãe não trabalhava fora, ela mantinha tudo brilhando, preparava as refeições, lavava e passava. Talvez eu deduzi que era assim que as coisas deveriam ser. Na esperança de que Mark enxergasse o que eu estava vendo, perguntei: Mark, 1 minuto atrás, o que você ouviu Mary dizer quando perguntei a ela o que a fazia sentir-se realmente amada durante o namoro? Ele respondeu: ajudá-la com as coisas e fazer atividades com ela. Sendo assim, consegue entender como ela deve ter se sentido não amada quando você parou de ajudá-la com as coisas? Ele concordou com a cabeça. Continuei: para você era normal seguir o modelo de sua mãe e de seu pai no casamento. A maioria de nós tende a fazer isso, mas seu comportamento para com Mary mudou radicalmente em relação ao período do namoro. A única coisa que assegurava do seu amor desapareceu. Em seguida, olhei para Mary e perguntei: o que você ouviu Mark dizer quando perguntei a ele a razão de fazer todas aquelas coisas para ajudá-la durante o período de namoro? Ele disse que aquilo era natural para ele. Exato. Mark disse também que era isso que ele queria que alguém fizesse por ele se a pessoa o amasse. Ele fazia todas aquelas coisas por você e com você, porque na cabeça dele, essa é a maneira de uma pessoa demonstrar amor. Assim que vocês se casaram e passaram a viver em sua própria casa, ele tinha expectativas em relação à sua forma de agir se você o amasse. Você manteria a casa limpa, cozinharia e assim por diante. Em resumo, faria coisas para expressar seu amor. Como não a viu fazer essas coisas, ele não se sentiu amado. Entende isso? Mary também concordou, balançando a cabeça. Prossegui: meu palpite é que a razão de vocês dois estarem tão infelizes em seu casamento é que nenhum demonstra amor ao fazer coisas pelo outro. Mary disse: acho que o senhor está certo e a razão de eu ter parado de fazer coisas para ele é que me ressenti do espírito exigente dele. Era como se ele tentasse me transformar na mãe dele. É verdade. E ninguém gosta de ser forçado a fazer nada. De fato, o amor é sempre dado livremente. Não se pode exigi-lo. Podemos pedir coisas um ao outro, mas jamais devemos exigir algo. Os pedidos direcionam o amor, mas as exigências interrompem seu fluxo. Então Mark disse: Mary está certa. Eu era exigente e crítico porque estava decepcionado com ela como esposa. Sei que disse algumas coisas cruéis e entendo por que ela estaria chateada comigo. Penso que as coisas podem ser revertidas de maneira bem fácil a essa altura. Eu disse. Tirei um bloco de anotações do bolso e continuei: vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sente num degrau da igreja e faça uma lista de pedidos. Mark, quero que anote 3 ou 4 coisas que, se Mary optasse por fazer, você se sentiria amado quando chegasse em casa no final da tarde. Se encontrar a cama arrumada é importante para você, então escreva: Mary, quero que faça uma lista de 3 ou 4 coisas em que gostaria muito de ter a ajuda de Mark. Coisas que, se ele optasse por fazer, ajudariam você a saber que ele a ama. Adoro listas, elas nos forçam a pensar de maneira concreta. Depois de 5 ou 6 minutos, os dois me entregaram suas listas. Eis a lista de Mark: arrumar as camas todos os dias, lavar o rosto do bebê antes de eu chegar em casa, colocar os sapatos no armário antes de eu voltar do trabalho, tentar pelo menos começar o preparo do jantar antes de eu chegar em casa, de modo que possamos comer cerca de 30 ou 45 minutos após minha chegada. Li a lista em voz alta e disse a Mark: entendo que você está dizendo que, se Mary optar por fazer essas 4 coisas, você as enxergará como atos de amor por você. Ele respondeu: isso mesmo. Se ela fizer essas 4 coisas, me ajudará bastante a mudar minha atitude em relação a ela. Em seguida, li a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro toda semana em vez de esperar que eu faça isso. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê depois de chegar em casa de tarde, especialmente se eu estiver preparando o jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador de pó pela casa 1 vez por semana. Gostaria que ele cortasse a grama semanalmente durante o verão.
e não a deixasse tão alta a ponto de eu sentir vergonha do nosso jardim. Então eu disse: Mary, entendo que você está dizendo que se Mark optar por fazer essas 4 coisas, você receberá as ações dele como expressões genuínas de amor por você. Isso mesmo, seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. A lista lhe parece razoável, Mark? É possível você fazer essas coisas? Sim, ele respondeu. Mary, os itens da lista de Mark lhe parecem razoáveis e factíveis. Você acha que seria capaz de realizá-las se optasse por fazer isso? Sim, disse ela. Posso fazer essas coisas. No passado me sentia sobrecarregada porque não importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. Voltei-me para Mark. Você entende que estou sugerindo uma mudança de modelo de casamento em relação ao de seus pais? Ah, mas meu pai cortava a grama e lavava o carro. Mas não trocava as fraldas nem passava aspirador, certo? Certo. Você não precisa fazer isso, entendeu? Se fizer, porém, será um ato de amor para Mary. Também falei com Mary. Você entende que não precisa fazer essas coisas, mas se deseja expressar amor por Mark, aí estão 4 maneiras significativas para ele. Quero sugerir que vocês tentem fazer isso por 2 meses e analisem se isso os ajudará. No final desse tempo, talvez queiram adicionar outros pedidos à lista e compartilhá-los. Eu, porém, não adicionaria mais de 1 pedido por mês. Isso faz muito sentido, disse Mary. Penso que você nos ajudou bastante, adicionou Mark. Deram-se as mãos e seguiram em direção ao carro. Pensei comigo mesmo. Acredito que é isso que a igreja deve ser. Acho que vou gostar de ser conselheiro. Nunca me esqueci da percepção adquirida debaixo daquele cinamomo. Depois de anos de pesquisa, dei-me conta da situação singular que Mark e Mary me apresentaram. É muito raro encontrar um casal em que os dois possuem a mesma linguagem do amor. Atos de serviço eram a linguagem do amor primária tanto para Mark quanto para Mary. Centenas de indivíduos podem se identificar com ele ou com ela e reconhecer que a principal maneira de se sentirem amados ocorre por meio de atos de serviço da parte de seu cônjuge. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça ou o carro, passar o aspirador ou cortar a grama são atitudes que falam muito alto à pessoa cuja linguagem do amor primária são atos de serviço. Você pode estar pensando, se Mark e Mary possuíam a mesma linguagem do amor primária, por que tinham tantos problemas? A resposta reside no fato de eles falarem dialetos diferentes. Faziam coisas um para o outro, mas não as mais importantes. Forçados a pensar de forma concreta, identificaram facilmente seus dialetos específicos. Para Mary consistia em lavar o carro, trocar a fralda do bebê, passar o aspirador na casa e cortar a grama. Enquanto para Mark era arrumar a cama, lavar o rosto do bebê, colocar os sapatos no armário e ter o jantar encaminhado quando ele chegasse em casa do trabalho. Quando começaram a falar os dialetos corretos, o tanque de amor de ambos começou a se encher. Como atos de serviço eram a linguagem do amor primária deles, aprender o dialeto específico do outro foi relativamente fácil. Antes de nos despedirmos de Mark e Mary, gostaria de fazer outras 3 observações. Primeiro, eles ilustram claramente que o que fazemos pelo outro antes do casamento não é indicativo do que faremos depois de casados. Antes do casamento, somos impulsionados pela força obsessiva da paixão. Depois do casamento, voltamos a ser quem éramos antes de nos apaixonarmos. Nossas ações são influenciadas pelo modelo de nossos pais, nossa própria personalidade, nossas percepções do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa em relação a nosso comportamento. Ele não será o mesmo de quando estávamos apaixonados. Isso me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mary. O amor é uma escolha e não pode ser forçado. Os dois criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar algum. Assim que decidiram fazer pedidos em vez de exigências, o casamento começou a se transformar. As críticas e as exigências tendem a promover o afastamento. Com certa quantidade de críticas, você pode obter a concordância de seu cônjuge. Ele pode fazer o que você deseja, mas provavelmente não será uma expressão de amor.
Você pode dar orientação ao amor por meio de pedidos como: gostaria que você lavasse o carro, ou trocasse a fralda do bebê, ou cortasse a grama, mas não pode criar a vontade de amar. Cada um de nós decide diariamente amar ou não nosso cônjuge. Se escolhermos amar, então expressar esse amor da maneira que nosso cônjuge pede tornará nosso amor mais eficiente em termos emocionais. Existe uma terceira verdade que apenas um casal maduro será capaz de ouvir. As críticas feitas por meu cônjuge sobre meu comportamento me oferecem a indicação mais clara de qual é a linguagem do amor primária dele. As pessoas tendem a criticar seu cônjuge com mais intensidade na área onde elas próprias têm maior necessidade emocional. A crítica é uma maneira ineficaz de implorar amor. Entendido isso, teremos maior facilidade de processar as críticas mais produtivamente. Uma esposa pode dizer a seu marido depois de ele a ter criticado: entendo que isso é extremamente importante para você. Por favor, você poderia me explicar por que isso é tão fundamental? As críticas normalmente pedem esclarecimentos. Uma conversa desse tipo pode transformar a crítica num pedido e não em uma exigência. O fato de Mary criticar constantemente as saídas de Mark para caçar não era uma expressão de seu ódio pelo esporte. Ela culpava a caça de ser a prática que o impedia de lavar o carro, passar o aspirador na casa e cortar a grama. Quando ele aprendeu a satisfazer a necessidade de amor dela ao falar sua linguagem emocional, ela se tornou livre para apoiá-lo em sua caça. Eu o sirvo há 20 anos. Dou preferência a ele em tudo. Fui seu capacho enquanto ele me ignorava, maltratava e humilhava na frente de meus amigos e de minha família. Não o odeio, não lhe desejo nenhum mal, mas me ressinto dele e não quero mais viver a seu lado. Essa esposa realizou atos de serviço por 20 anos, mas eles não eram expressões de amor. Eram realizados em razão do medo, da culpa e do ressentimento. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar os pés nele, pisá-lo, chutá-lo ou qualquer coisa que desejar. Ele não tem vontade própria. Ele pode ser seu servo, mas não seu amado. Excluímos a possibilidade do amor quando tratamos nosso cônjuge como objeto. A manipulação através da culpa. Se você fosse um bom marido, faria isso por mim. Não é a linguagem do amor. A coerção pelo medo. Faça isso, senão você vai se arrepender. É algo estranho ao amor. Ninguém deve ser um capacho. Podemos nos permitir ser usados, mas somos criaturas com emoções, pensamentos e desejos. Temos a capacidade de tomar decisões e de agir. Permitir-se ser usado ou manipulado por outra pessoa não é um ato de amor, mas de traição. Você permite que a outra pessoa desenvolva hábitos desumanos. O amor diz: eu amo demais para permitir que você me trate dessa maneira. Isso não é bom nem para mim nem para você. O aprendizado da linguagem de atos de serviço exige que reexaminemos nossos estereótipos dos papéis de marido e esposa. Esses papéis estão em constante mudança, mas modelos de nosso passado podem perdurar. Mark estava fazendo o que a maioria de nós faz naturalmente, seguindo o modelo de seu pai e de sua mãe. Nem isso, porém, ele fazia direito. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Não era o caso de Mark. Mas essa era a sua imagem mental relativa às obrigações de um marido. Ele definitivamente não se via passando aspirador na casa nem trocando as fraldas do bebê. É preciso ser justo e dizer que ele se dispôs a romper com esse estereótipo assim que percebeu a importância que Mary conferia a essas coisas. Precisamos fazer o mesmo se a linguagem do amor primária do cônjuge nos pedir algo que pareça impróprio a nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 40 anos, não nos apegamos mais a certas noções dos papéis masculino e feminino na sociedade ocidental. Isso não significa, contudo, que todos os estereótipos foram erradicados. Significa, pelo contrário, que o número de estereótipos se multiplicou. Antes do maior poder de alcance da mídia, a ideia do que o marido ou a esposa deveriam fazer e como cada um deles deveria agir era influenciada basicamente pelos próprios pais da pessoa. No entanto, com a inserção da televisão, o aumento da mobilidade, a crescente diversidade cultural e a proliferação de famílias de pais solteiros,
os modelos são muitas vezes influenciados por forças externas ao lar. Sejam quais forem suas percepções a respeito, é bem possível que seu cônjuge entenda os papéis conjugais de maneira um pouco diferente de você. Uma disposição de examinar e mudar os estereótipos é necessária para que se possa expressar amor de forma eficiente. Lembre-se de que não há recompensas em manter-se os estereótipos, mas existem enormes benefícios em satisfazer as necessidades emocionais de seu cônjuge. Recentemente, uma esposa me disse: Dr. Chapman, vou mandar todas as minhas amigas ao seu seminário. E por que você faria isso? Perguntei. Porque ele mudou radicalmente meu casamento. Antes do seminário, Bob não me ajudava em nada. Nós dois começamos a trabalhar logo depois da universidade, mas sempre coube a mim a responsabilidade de fazer o serviço doméstico. Era como se nunca passasse pela mente dele que fosse preciso me ajudar com alguma coisa. Depois do seminário, ele começou a me perguntar: o que posso fazer para ajudá-la hoje à noite? Foi maravilhoso. No início não pude acreditar que aquilo estava acontecendo, mas essa postura já persiste por 3 anos. Depois de fazer uma pausa, ela prosseguiu: tenho de admitir que houve momentos difíceis e engraçados naquelas primeiras semanas, porque ele não sabia fazer nada. Na primeira vez em que ajudou a colocar as roupas para lavar, usou água sanitária concentrada em vez de sabão em pó. Nossas toalhas azuis saíram da máquina cheias de manchas brancas. Depois ele usou pela primeira vez o triturador de alimentos da pia. Fez um barulho estranho, e pouco depois bolhas de sabão começaram a sair do ralo da pia ao lado. Ele não sabia o que estava acontecendo, até que desliguei o triturador, coloquei a mão lá dentro e tirei os restos de uma barra novinha de sabão que agora tinha o tamanho de uma moeda. Mas ele estava me amando em minha linguagem, meu tanque estava se enchendo. Agora ele sabe como fazer as coisas da casa e sempre me ajuda. Temos muito mais tempo juntos porque não preciso trabalhar o tempo todo. Acredite, aprendi a linguagem dele e mantenho seu tanque cheio também. Será que é realmente simples assim? Simples? Sim. Fácil? De modo algum. Bob teve de se esforçar bastante para romper com o estereótipo que o acompanhou por 35 anos. Não foi fácil, mas ele lhe diria que aprender a linguagem do amor primária de sua esposa e escolher falar essa linguagem produz uma enorme diferença no clima emocional de um casamento. Agora, prossigamos para a 5ª linguagem do amor. Sua vez. Muitos atos de serviço envolvem tarefas da casa, mas nem todos. De que outras maneiras não ligadas ao serviço doméstico você pode servir a seu cônjuge? Se a linguagem do amor do seu cônjuge são atos de serviço. 1. Faça uma lista de todos os pedidos que seu cônjuge lhe fez nas últimas semanas. Escolha um deles por semana e o realize como expressão de amor. 2. Imprima cartões com a frase: hoje mostrarei amor por você fazendo isto. Complete a sentença com coisas como arrumar a bagunça, pagar as contas, consertar algo que esteja quebrado há muito tempo, arrancar um mato do jardim. Você recebe pontos extras se realizar uma tarefa que tem sido adiada. 3 vezes ao mês, entregue a seu cônjuge um bilhete de amor acompanhado do ato de serviço. 3. Peça a seu cônjuge uma lista das 10 coisas que ele gostaria que você fizesse no próximo mês. Depois, peça-lhe que priorize os itens da lista enumerando-os de 1 a 10. Use a lista para planejar sua estratégia para um mês de amor. Prepare-se para viver com um cônjuge feliz. 4. Enquanto seu cônjuge estiver fora, peça às crianças que o ajudem com algum ato de serviço para ele. Quando ele entrar pela porta, reúna as crianças e gritem: surpresa! Nós amamos você! Depois, falem sobre o ato de serviço. 5. De qual ato de serviço seu marido reclama regularmente? Tome a decisão de encarar a queixa como uma indicação. Seu cônjuge está indicando que aquele ato é muito importante para ele. Se você escolher realizá-lo como uma expressão de amor, valerá mais que 1000 rosas. 6. Se os pedidos feitos a seu cônjuge são recebidos como reclamação ou desprezo, tente escrevê-los em palavras que sejam menos ofensivas. Compartilhe essa revisão do palavreado com seu cônjuge. Por exemplo: o jardim sempre aparece bonito e realmente aprecio o que você faz.
Adoraria agradecer-lhe desde já por cuidar do gramado nesta semana, antes de Julie e Ben jantarem conosco. Quem sabe seu marido responda: cadê o cortador de grama? Mal posso esperar. Experimente e veja. 7. Realize um grande ato de serviço, como organizar o escritório de casa. Depois, coloque um bilhete no local com as palavras "para", o nome do cônjuge, com amor, e assine seu nome. 8. Se você tiver mais dinheiro que tempo, contrate alguém para realizar o ato de serviço que você sabe que seu cônjuge gostaria que você realizasse, como um trato geral no jardim ou uma limpeza completa da casa. 9. Peça para seu cônjuge dizer diariamente os atos de serviço que de fato lhe transmitem amor. Procure incorporá-los à sua agenda diária. Coisas pequenas significam muito. Capítulo 8. Quinta linguagem do amor. Toque físico. Há muito tempo se sabe que o toque físico é uma maneira de comunicar amor emocional. Diversos projetos de pesquisa na área de desenvolvimento infantil chegaram a esta conclusão. Os bebês que são segurados, abraçados, beijados, desenvolvem uma vida emocional mais saudável que aqueles que são deixados longos períodos de tempo sem contato físico. O toque físico também é um poderoso veículo para comunicar amor conjugal. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e ter relações sexuais são formas de comunicar amor emocional a seu cônjuge. O toque físico é a linguagem do amor primária de algumas pessoas. Sem o toque, elas não se sentem amadas. Com ele, o tanque emocional se enche e elas se sentem seguras do amor de seu cônjuge. Dos 5 sentidos, o tato, diferentemente dos outros 4, não se limita a uma área localizada do organismo. Pequenos receptores táteis estão espalhados por todo o corpo. Quando esses receptores são tocados ou pressionados, os nervos transportam impulsos até o cérebro, que os interpreta, e então percebemos que o que nos tocou é quente ou frio, duro ou macio, causa dor ou prazer. É possível interpretá-los também como amoroso ou hostil. Algumas partes do corpo são mais sensíveis que outras. A diferença se deve ao fato de os pequenos receptores táteis não estarem espalhados uniformemente, mas arranjados em agrupamentos. Assim, a ponta da língua é altamente sensível ao toque, enquanto a área atrás dos ombros é a menos sensível. A ponta dos dedos e do nariz são outras áreas extremamente sensíveis. Nosso propósito, porém, não é entender a base neurológica do sentido do tato, mas sim sua importância psicológica. O toque físico pode beneficiar ou prejudicar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. Para a pessoa cuja linguagem do amor primária é toque físico, a mensagem soará muito mais alto que as palavras "odeio você" ou "amo você". Um tapa no rosto é prejudicial a qualquer criança, mas é devastador para aquela cuja linguagem do amor primária é toque físico. Um abraço terno comunica amor a qualquer criança, mas ele é extremamente válido àquela cuja linguagem do amor primária é toque físico. Funciona do mesmo modo com os adultos. No casamento, o toque de amor pode assumir diversas formas. Uma vez que os receptores táteis estão espalhados por todo o corpo, o toque amoroso no cônjuge, em praticamente qualquer parte, pode expressar amor. Isso não significa que todos os toques são iguais. Alguns trarão mais prazer a seu cônjuge do que outros. Seu melhor instrutor é o próprio cônjuge, sem dúvida. Afinal, ele é a pessoa a quem você procura amar. Ele sabe melhor que ninguém o que entende ser um toque amoroso. Não insista em tocar seu cônjuge do jeito e na hora em que você desejar. Aprenda a falar o dialeto de amor dele. Seu cônjuge pode considerar alguns toques desconfortáveis ou irritantes. Insistir com esses toques comunica o oposto do amor. É dizer que você não é sensível às necessidades dele e que pouco se importa com as percepções do que ele considera agradável. Não cometa o erro de acreditar que o toque prazeroso para você também dará prazer a seu cônjuge. Os toques amorosos podem ser explícitos e exigir sua total atenção, como um carinho nas costas ou uma preliminar sexual culminando no ato em si.
Por outro lado, os toques podem ser implícitos e exigir apenas um instante, como colocar a mão no ombro do cônjuge enquanto você enche sua xícara de café ou roçar seu corpo no dele enquanto passa pela cozinha. Toques amorosos explícitos obviamente levam mais tempo, não apenas no toque propriamente dito, mas no desenvolvimento de sua compreensão sobre como comunicar amor a seu cônjuge dessa maneira. Se uma massagem nas costas comunica amor em alto volume, então o tempo, o dinheiro e a energia gasta para aprender a massagear serão um bom investimento. Se a relação sexual é o dialeto primário de seu cônjuge, ler e discutir sobre a arte do amor sexual certamente aprimorará sua expressão de amor. Os toques amorosos implícitos exigem pouco tempo, porém muita concentração, especialmente se toque físico não for sua linguagem do amor primária e se você não cresceu numa família propensa ao toque. Sentar perto do outro enquanto ele assiste ao programa de televisão favorito não exige nenhum tempo adicional, mas comunica seu amor em alto e bom som. Tocar seu cônjuge enquanto passa pela sala onde ele está sentado leva apenas um instante. Tocar no outro quando estiver saindo e novamente quando voltar pode envolver apenas um beijo ou um abraço breves, mas é algo que significará muito para seu cônjuge. Ao descobrir que toque físico é a linguagem do amor primária do cônjuge, sua imaginação será o único limite quanto às maneiras de expressar amor. Inventar novos jeitos e locais onde tocar pode ser um desafio excitante. Se você nunca tocou seu cônjuge por baixo da mesa, talvez descubra que essa prática pode acender fagulhas em seu jantar num restaurante. Se não estiver acostumado a segurar as mãos de seu cônjuge em público, talvez descubra que pode encher o tanque de amor emocional dele enquanto passeia de mãos dadas pelo estacionamento. Se vocês normalmente não se beijam assim que entram no carro, quem sabe percebam que isso pode melhorar muito suas viagens. Abraçar seu cônjuge antes de ele sair para fazer compras talvez não expresse apenas amor, mas pode trazê-lo mais cedo para casa. Tente novos toques em novos lugares e permita que seu cônjuge lhe diga se acha aquilo agradável ou não. Lembre-se, ele tem a palavra final. Você está aprendendo a falar a linguagem dele. Tudo o que há em mim habita em meu corpo. Tocar meu corpo significa tocar em mim. Afastar-se do meu corpo significa distanciar-se emocionalmente de mim. Em nossa sociedade, o aperto de mão é uma maneira de comunicar abertura e intimidade social a outra pessoa. Quando, em raras ocasiões, um homem se recusa a apertar a mão de outro, a mensagem comunicada é que as coisas não vão bem nesse relacionamento. Todas as sociedades possuem alguma forma de toque físico como meio de saudação social. O americano típico talvez não se sinta muito à vontade com os abraços fortes e os beijos dos brasileiros. Mas no Brasil, esse cumprimento tem a mesma função do aperto de mão nos Estados Unidos. Existem maneiras próprias e impróprias de tocar pessoas do sexo oposto em todas as sociedades. A atenção que se dá hoje em dia ao assédio sexual tem ressaltado as maneiras impróprias. No casamento, porém, o que é próprio ou impróprio é determinado pelo casal, dentro de certas orientações bem amplas. O abuso físico, obviamente, é considerado impróprio pela sociedade, e organizações sociais foram criadas para ajudar homens e mulheres vítimas de violência doméstica. É evidente que nosso corpo foi feito para o toque, e não para o abuso. Vivemos num tempo caracterizado como a era da abertura e da liberdade sexual. Com essa liberdade, demonstramos que o casamento aberto, no qual os dois cônjuges estão livres para ter intimidade sexual com outros indivíduos, é algo fantasioso. Os que não têm objeções morais apresentam objeções emocionais. Alguma coisa em nossa necessidade de intimidade e amor não nos permite oferecer a nosso cônjuge tal liberdade. A dor emocional é profunda, e a intimidade se evapora quando tomamos conhecimento de que nosso cônjuge se envolveu sexualmente com outra pessoa. Os arquivos dos conselheiros estão repletos de registros de maridos e esposas que tentam lidar com o trauma emocional de um cônjuge infiel. Esse trauma, porém, é ampliado para um indivíduo cuja linguagem do amor primária é toque físico. O objeto de seu anseio profundo, o amor expresso pelo toque físico, é concedido a outra pessoa. Seu tanque de amor emocional não apenas se esvaziou,
ele foi despedaçado por uma explosão. Serão necessários inúmeros reparos para suprir essas necessidades emocionais. No momento da crise, o abraço é quase instintivo. Por quê? Porque o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Em situações difíceis, mais que qualquer coisa, precisamos nos sentir amados. Nem sempre conseguimos alterar os acontecimentos, mas é certamente possível superá-los se nos sentirmos amados. Todos os casamentos sofrem crises. A morte dos pais é inevitável. Acidentes automobilísticos incapacitam e matam milhares a cada ano. A doença não respeita ninguém. As decepções fazem parte da vida. A coisa mais importante a fazer por seu parceiro num momento de crise é amá-lo. Se a linguagem do amor primária de sua esposa é toque físico, nada é mais importante que abraçá-la quando ela chorar. Suas palavras podem significar pouco, mas seu toque físico comunicará que você se importa. As crises fornecem uma oportunidade singular de expressar amor. Seu toque terno será lembrado por muito tempo após a crise ter passado. A ausência do toque, porém, talvez jamais seja esquecida. Desde minha primeira visita a West Palm Beach, na Flórida, muitos anos atrás, sempre recebo felizes os convites para apresentar seminários sobre casamento naquela região. Conheci Pete e Patsy numa dessas ocasiões. Eles não eram nativos da Flórida, poucos o são, mas viviam ali havia mais de 20 anos e se sentiam em casa. Uma igreja local promoveu meu seminário, e ao sair do aeroporto, o pastor me informou que Pete e Patsy haviam pedido para que eu passasse a noite na casa deles. Procurei parecer animado, mas sabia, por experiência, que tal pedido normalmente significa uma sessão de aconselhamento até altas horas da noite. Enquanto o pastor e eu entrávamos naquela grande, bem decorada casa em estilo espanhol, foi apresentado a Patsy e a Charlie, o gato da família. Ao dar uma olhada na casa, tive a sensação de que A. Os negócios de Pete iam muito bem. B. Seu pai lhe deixara uma grande herança. Ou C. Ele estava afundado em dívidas. Mais tarde descobri que meu primeiro palpite estava correto. Quando me mostraram o quarto de hóspedes, observei que Charlie, o gato, estava à vontade, esticado sobre a cama em que eu ia dormir. Pensei, esse gato se deu bem. Pete chegou em casa pouco depois. Comemos juntos um lanche delicioso e combinamos de jantar depois do seminário. Várias horas depois, durante o jantar, fiquei esperando pelo início da sessão de aconselhamento. Ela nunca aconteceu. Em vez disso, descobri que Pete e Patsy formavam um casal saudável e feliz. Para um conselheiro, isso era uma excentricidade. Estava ansioso para descobrir o segredo deles, mas por estar cansado e ciente de que Pete e Patsy precisariam me levar ao aeroporto no dia seguinte, decidi fazer minha avaliação quando estivesse me sentindo mais desperto. A oportunidade surgiu durante o trajeto até o aeroporto, a cerca de 45 minutos de distância. Pete e Patsy começaram a me contar sua história. Nos primeiros anos de seu casamento, eles tiveram dificuldades enormes. Ambos cresceram na mesma vizinhança, frequentaram a mesma igreja e se formaram na mesma escola. Os pais tinham estilo de vida e valores similares, e Pete e Patsy tinham muitos gostos semelhantes. Os dois gostavam de tênis e de velejar, e era normal falarem sobre seus vários interesses em comum. Pareciam possuir todos os atributos que tradicionalmente garantem um número reduzido de conflitos no casamento. Os dois começaram a namorar no último ano do ensino médio. Cursaram universidades diferentes, mas se viam com frequência, e se casaram 3 semanas após ele receber seu diploma de administração e ela o de sociologia. 2 meses depois mudaram-se para a Flórida, onde Pete havia recebido uma boa proposta de emprego. A 3.000 quilômetros do parente mais próximo, podiam desfrutar de uma lua de mel sem fim. Os 3 primeiros meses foram excitantes. Mudança, procura de um novo apartamento, desfrute da vida a 2. Estavam casados havia 6 meses, quando Patsy começou a sentir que Pete se afastava dela. Ele trabalhava até tarde e em casa passava tempo considerável à frente do computador.
Quando Patsy finalmente expressou a sensação de que ele estava se afastando, Pete lhe disse que não a estava evitando, mas que buscava se manter no topo em seu emprego. Disse que ela não entendia a pressão que ele enfrentava e quão importante era ele se sair bem no primeiro ano de trabalho. Patsy não ficou feliz, mas decidiu dar-lhe espaço. Patsy começou a fazer amizades com outras esposas que moravam no mesmo condomínio. Tornou-se habitual ao saber que Pete trabalharia até mais tarde e ela sair para fazer compras com suas amigas, em vez de ir direto para casa depois do trabalho. Às vezes ela não estava em casa quando Pete chegava. Aquilo o irritava profundamente, e ele a acusou de ser descuidada e irresponsável. Patsy replicou: "Quem é o irresponsável aqui? Você nem sequer me telefona para dizer quando chegará em casa. Como posso esperá-lo aqui se nem mesmo sei a que horas você vai chegar? E quando chega em casa, você passa o tempo todo naquele computador idiota. Você não precisa de uma esposa. Tudo de que precisa